Fala, galera, seguinte, olha só, tô vendo muita gente falando do valor do Vitão, né? 81 milhões e 900 e o pessoal falando, pô, o Flamengo pagou muito caro no Vitão. Realmente, é um valor alto, mas o mercado brasileiro, você, um jogador revelação de um time, tal, um zagueiro de alto nível, por mais que ele não esteja num excelente momento ou que não tenha começado como esperado, ele tem números bons, mas não tenha começado como esperado, teve a falha contra São Paulo, ok, mas, pô, eu ainda acredito que ele pode brilhar, tá? Ele estava sendo até avaliado por seleção brasileira na época, entendeu? Então, gente, eu ainda confio, tá? Como no começo o Léo Pereira também, já falei algumas vezes sobre isso. Eu ainda confio que o Vitão pode arrebentar no Flamengo, tá? Ainda confio que ele pode arrebentar. Mais 81,9 milhões seria muito dinheiro, né? Quase 12 milhões de euros seria muita coisa num zagueiro, por mais que fosse revelação, seria muita coisa por um zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Agora, a questão é que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me explicou, me lembrou da questão que o Flamengo não conseguia de jeito nenhum receber o valor, aqueles valores lá da venda do Thiago Maia para o Internacional. E o Flamengo chegou a acionar o CNRD e tal para tentar receber, não conseguia receber de forma alguma. E aí o Flamengo encontrou uma solução. Beleza. Eles estão querendo vender o Vitão, estão pedindo muito pelo Vitão? Ok. Vocês estão pedindo alto pelo Vitão, mas eu vou pagar o valor abatendo do montante o valor total que eu tenho da dívida do Thiago Maia. Eles aceitaram, o Flamengo fechou o negócio, tá? Então, aos cofres do Flamengo, a um curto prazo mesmo, o valor que saiu dos cofres foi muito menos do que o valor total. Então, é um valor bem abaixo, tá? Você tem que abater, aí eu não lembro exatamente o valor do Thiago Maia, 5 milhões de euros, eu não lembro exatamente, mas você abate do valor total, e aí você tem um valor mais justo por um zagueiro, né? Justamente esse valor que o Flamengo pagou aí no Vitão, abatendo, tá? Vai constar, óbvio, no demonstrativo do Flamengo o valor total de 81.900, mas o valor real que custou num curto prazo aos cofres do clube foi bem menos, ok? É só para explicar um pouco dessa situação aí do Vitão, que muita gente não lembrava que tinha o abatimento do montante aí da dívida deles com o Flamengo pelo Thiago Maia. E chegou a hora da gente falar da tia Leila, né? Porque ela não para, ela não se contém, ela não consegue ficar sem falar do Flamengo. É impressionante, nem no meu momento de sair a paisana, sem o manto, para passear com o Otinho, para fazer compras, para passear com a esposa, que ela fala para mim assim, ó, tira o uniforminho. Hoje não, agora não. Essa tarde é a tarde para passeio. Eu não consigo passear, porque a tia Leila vai lá. Cara, ao invés dela pensar no time dela, que ganhou lá, teve um lance lá, o impedimento semiautomático já funcionou a favor do Palmeiras, né? A gente viu. Já teve o Varmeiras com impedimento semiautomático, roubo semiautomático, né? Como é que fala? Roubalheira semiautomática. Já funcionou a favor do Palmeiras. O lance, cara, que tava claro, dava para ver que o jogador tava no mínimo ali um pouquinho na frente, no mínimo. E aí o Bandeira levantou, deu impedimento, o impedimento semiautomático já funcionou para ajudar o Palmeiras. Porque uma coisa é ganhar de 2-0 do Fortaleza, outra coisa é 3-0, né? Mas tudo bem. Eu não quero falar do Palmeiras. Porque senão daqui a pouco ela tá soltando notinha para falar que tem um canal que tem mais engajamento que o próprio perfil oficial do Palmeiras, que tá falando do Palmeiras. Então eu não quero falar do Varmeiras. Mas olha só, ela foi de novo falar do Flamengo, soltou nota, citou o Flamengo, aí foi falar do Flamengo dizendo que a carapuça do Flamengo serviu, e os repórteres ali em volta também achando tudo engraçadinho que ela tá falando. Ninguém para contestar ela que falou do Flamengo, tá? Vou trazer aqui agora o nosso amigo Rivali Flasco, né, que ele faz uma rivalidade com a esposa lá, que é vascaína e tal. O Rivali Flasco, ele me marcou na collab, eu achei interessante eu trazer aqui, porque ele mostra exatamente, ele fala exatamente sobre essas situações, olha só. Rapaziada, eu não ia me pronunciar sobre a famosa notinha que todos já estão acostumados do Palmeiras. Mas antes do jogo, agora contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, a titia Leila teve a cara de pau de questionar
a nota do Flamengo e falar sobre a final da Libertadores. Pega a visão. Olha, pra falar a verdade, eu não entendi muito bem o porquê que o Flamengo não entendeu? nesse assunto. Se intromeceu. O que nós estávamos questionando eram decisões referentes ao nosso jogador. Ah, é? Só? Assim, titia Leila, talvez o Flamengo tenha soltado uma réplica à nota hipócrita de vocês. Em que seu clube coloca um lance totalmente fora de contexto e que não existe expulsão ali. E pra tentar justificar um lance que o Maurício citou o Flamengo. Com o gatilho e que no caso Citou o Flamengo. coisa gerou 5 pontos no queixo do adversário. Poderia ter colocado qualquer lance, inclusive do Luiz Araújo contra o Vitória. Mas ela preferiu botar. Será que aquela bolsa caiu? Será? Pode ser, eu não sei porque, sinceramente, eu não entendi. Cara, a pulsa do Palmeiras, né? Fica mais ridícula a partir do momento que o Flamengo diz que o Palmeiras é o pouco mais beneficiado pela arbitragem. Eu acho isso uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores. De novo. Eu não esqueci, não. Se é desse lance que você está falando, realmente era pra expulsão. Muito pra vermelho. Eu não esqueci, eu também não esqueci. Só que antes, teve esse lance daqui em cima do Carrascão, né? Eu não esqueci. Eu não esqueci não, ó. Eu não esqueci desse lance não. Antes, inclusive. Foi antes, inclusive. Não, é a chuva, filho, é a chuva. A arbitragem não pode servir de muleta. Vocês estão falando da final da Libertadores desde 2020, desde dezembro de 25. Aos poucos, a máscara desse pessoalzinho Caiu. vai caindo. E o engraçado é que eles tropeçam na própria língua. Primeiro ela fala sobre a nota. O Flamengo só soltou nota porque eles soltaram uma nota com o lance do Flamengo, um lance nada a ver. Perfeito, e que não isso era uma aí. expulsão. O Flamengo teve que soltar nota. Depois ela fala da final da Libertadores. Ou seja, o Pulgar só não foi expulso porque era pra expulsão. Claro, muito pra vermelho. Porque o Veiga não foi expulso numa entrada criminosa Anterior. em cima do Carrascal. Depois ela fala que ela não veio na imprensa. E aí, a entrada criminosa do Veiga, a entrada... Que você não vem, quem vem é seu treinador. E a entrada criminosa... Calma, ó, tinha aqui, ó, é chuva, filho, é chuva. Acordou com a chuva, tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Calma. Cara, então, ela na questão do Veiga no Carrascal, foi antes do que eles reclamam da expulsão. E era pra eles terem tido um jogador expulso e com certeza depois o Flamengo ia jogar tranquilo, o Flamengo não ia precisar fazer nem aquela falta. O Flamengo não ia ter um jogador expulso, porque não ia nem acontecer aquele lance. E se acontecesse também, né? Ia dar na mesma. Os caras, eles não deram um chute no gol. E eles têm a audácia, eles têm a cara de pau de reclamar dessa final que foi roubada. Os caras não deram um chute no gol. E não adianta falar, algum dia eles vão ganhar título de novo. Eles vão querer dizer, devolvemos. Não, cara, cada final é uma final, cada história é uma história. E foi um ano onde o Flamengo foi campeão em cima do Palmeiras numa Libertadores e em cima do Palmeiras no Brasileiro. E num ano onde vocês foram extremamente beneficiados pelo VAR e pela arbitragem. Deixa eu continuar aqui com o Rival e Flasco, olha aqui. Veio auxiliar. E se não der certo, o diretor... Abel, diretor, auxiliar. Rapaziada, é isso aí. Eu não ia me pronunciar. Eles fazem isso sistematicamente, colocar os caras na coletiva para falar. E sabe o que é pior, o Rival e Flasco? Que você ainda não falou disso aqui. Que a língua é o chicote do cu, né? Não adianta. E ela fala que eles não reclamam nas esferas, né, publicamente e tal, só na esfera correta. E o que eles mais fazem? Eles mentem de forma sistemática. O que eles mais fazem é reclamar em coletiva e reclamar em entrevista. E essa entrevista hoje, ela mais uma vez falando como se o Flamengo tivesse falado do Palmeiras e o Palmeiras não tivesse feito nada. Que o Flamengo esqueça o Palmeiras, só que ela citou o Flamengo no lance do Pulgar, né, do Carrascal. Eles citaram o Flamengo. Não, no lance do Pulgar, exato. Mas é que ela reclama também do lance do Carrascal da Libertadores. É uma atrás da outra. Bem, vergonhoso, inacreditável. Galera, uma informação aqui importante, foi trazida aí pelo pessoal lá que trabalha com o Mauro Santana, o Bruno Lemos. Eles trouxeram ali uma informação que o Luiz Araújo está sendo preparado para o jogo do Flamengo diante do Cruzeiro na Libertadores, no jogo do dia 12, tá? Não há certeza que o Luiz Araújo ficará à disposição nos jogos anteriores. Então o Flamengo trabalha
com a hipótese de preparar, então, o Luiz Araújo, o atacante Luiz Araújo, para o jogo diante do Cruzeiro. Flamengo que já deve ter o Lucas Paquetá, que já está retornando, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, que muito provavelmente deve retornar também, que já está treinando com bola, né? Não digo integralmente com os jogadores, mas já está treinando com bola. O Gonzalo Plata, que está com uma tendinite, mas que está já correndo em volta do campo, deve ser outro jogador que vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para os jogos da Libertadores. E aí você tem esses jogadores que estão retornando, e tem o caso do Luiz Araújo, que está sendo preparado principalmente para esses jogos da Libertadores, tá? Vale lembrar que o Luiz Araújo é um jogador que foi pretendido, inclusive, pelo Cruzeiro. O Flamengo acabou não negociando, até bom, porque poderia ser um jogador, uma arma do Cruzeiro contra o Flamengo. Eu acho o Luiz Araújo um jogador decisivo, importante. O Gonzalo Plata também, 2 jogadores importantíssimos, agudos, 2 pontas importantes. E a gente tem aí, então, esses retornos importantes aí, contando também o Luiz Araújo, que deve estar voltando para o jogo diante do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América.